Boa noite. O tema de hoje da Umbref foi um tema que eu achei fantástico, que é a graça de servir. É um tema muito rico, que podia e que pode ser dado como um tema na escola dominical, dos estudos. Ele é muito rico. E a mensagem de hoje vai ficar em Apocalipse capítulo 2. Espada parou aí. Apocalipse capítulo 2. Vamos ver praticamente o capítulo todo, mas eu não vou dissecar cada passagem, cada palavra de Cristo, mas nós vamos ver a mensagem central que Cristo estava mandando para as igrejas da Ásia, ou as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 2. E a mensagem de hoje vai responder 2 perguntas. Já que o tema é a graça em servir, eu coloquei como a primeira pergunta para responder: a graça de servir, como deve ser feita? É uma pergunta que sempre deve estar em nossos corações. Deus nos concedeu a sua graça, uma graça para servir. Mas como é que deve ser feita? Vou responder essas perguntas. Segunda, quais as bênçãos decorrentes da graça de Deus em servi-lo? A bênção em servir a Deus? E quais são essas bênçãos? E eu vou responder sempre essas 2 perguntas. A graça de Deus, como deve ser feita, e quais as bênçãos decorrente da graça de Deus em servi-lo. Diz Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Diz assim, Cristo falando: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que são essas 7 estrelas e os 7 candeeiros de ouro? No versículo 20, no capítulo anterior, do capítulo 1, vai nos dizer o que são essas 7 igrejas, essas 7 estrelas e os 7 candeeiros de ouro. Diz o versículo 20, quanto ao mistério, Cristo falando para o apóstolo João, quanto ao mistério das 7 igrejas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos, são os pastores das 7 igrejas, e os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Então, 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. E logo no versículo 1 do capítulo 2, Cristo falando das estrelas e dos 7 candeeiros de ouro, ele diz, que eu ando no meio dos 7 candeeiros de ouro. E logo no versículo 1, Cristo dizendo que se faz presente. Ele está sondando, observando, perscrutando o coração de cada um de nós. Ele sabe o que é que você está pensando, quais são os seus propósitos, quais são os seus pensamentos, quais são os seus desejos e o motivo do seu louvor de hoje que você está prestando a Ele. Não só de hoje, mas na sua vida. E hoje, nós podemos dizer que, da mesma maneira que Ele estava junto com a igreja de Éfeso, sondando cada irmãozinho lá, Ele está fazendo isso conosco. Ele está sondando, Ele sabe o que é que você pensa, sabe o que você faz, sabe quais são os seus propósitos, os seus desejos do seu coração, porque você faz isso ou aquilo outro, como é a sua adoração, como é a sua vida. Ele conhece cada passo nosso. Isso é um conhecimento, uma verdade maravilhosa, mas para muitos pode ser algo assustador. Cristo conhece tudo da minha vida, sabe tudo do que eu faço, o que eu penso. Sim, Ele sabe. Ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Ele é o que perscruta, que conhece cada um de nós. Ele sonda lá no íntimo do nosso coração. Mas, no versículo 2 e no versículo 3, nós vamos ver como a igreja de Éfeso
servia a Cristo. Já que é uma graça de Deus em servir, mas como é que a igreja de Éfeso servia a Cristo? Versículo 2 diz: conheço, e logo no começo Cristo fala, eu sei das tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E como a igreja de Éfeso servia a Cristo? Versículo 2, com labor, trabalho duro, com fadiga, eles eram dirigentes naquilo que eles faziam, eram perseverantes, diz o versículo 2, também o versículo 3, era um serviço com firmeza, com dedicação, eles não suportavam homens maus, como diz aí o versículo 2, e não deixavam ser influenciados, eles não tinham comunhão com homens maus, havia exatamente uma separação, e Cristo aqui estava elogiando a igreja. E é assim que deve ser. Devemos cortar, devemos nos separar, não ter comunhão com homens maus, mesmo que esses homens estejam dentro do nosso meio. Era assim que a igreja de Éfeso fazia. Irmãos se separavam, irmãos cortavam qualquer tipo de relacionamento e comunhão com pessoas que, apesar de dizer crentes, eram homens que davam mau testemunho. E eu me lembrei lá em Salmo, capítulo 1, versículo 1 e 2, como é que é? Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Cristo os aprovou, Cristo o elogiou. E assim nós devemos fazer como a igreja de Éfeso fazia. E tinha mais. Diz que eles não davam ouvidos, como diz aí no final do versículo 2, eles não davam ouvido a declarações de apóstolos falsos, porque eles os acharam mentirosos. Eles tinham discernimento, eles sabiam discernir um falso mestre de um bom apóstolo. Eles sabiam identificar que aquela pessoa que estivesse trazendo algum ensinamento errado, eles conseguiam identificar. Hoje, a maioria dos jovens não consegue identificar um falso apóstolo, um falso profeta, ou um falso pregador, ou um falso pastor. Tem uma dificuldade tremenda em identificar. E muitas vezes é porque não conhece a palavra de Deus e não consegue comparar. Essa pessoa que está dizendo isso aqui, tem aprovação da palavra de Deus ou não? E muito jovem tem ouvido pastores que são totalmente contra a palavra de Deus, tem falado coisas absurdas, e mesmo assim não consegue identificar aquela pessoa é um falso pastor, é um falso apóstolo, é um falso profeta. Diz o versículo 3 também, que eles tinham perseverança e suportavam provas por causa do meu nome, e eles não se deixavam esmorecer. Apesar das provações que caíram sobre eles, eles eram fiéis e eram perseverantes por causa de Cristo. Era assim que eles faziam. Uma igreja, quando você olha assim, essa igreja é um exemplo. A igreja de Éfeso foi um exemplo para muitas gerações e até o dia de hoje. Serviu com labor, serviu com perseverança, tinha um trabalho duro, não suportavam a maldade que os homens traziam sobre eles. Mas tinha um problema. Qual era o problema? No versículo 4, Cristo fala: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Os irmãos da igreja de Éfeso faziam tudo isso, mas sem amor. Servia a Cristo com labor, com trabalho duro, com perseverança, com firmeza, com paciência,
não suportando homens maus. Mas se não tiver amor, qual é a graça? Qual é a graça, ou onde está a graça de servir a Cristo, mas se você não serve com amor? A graça de servir está exatamente em amor. E aqui está o nosso primeiro ponto. A graça de servir tem que ser em amor, tem que ser por amor. Por amor não somente a Deus, mas também para com os irmãos da sua igreja, para com os irmãos em Cristo Jesus. E tem muitas pessoas, muitos crentes, muitos jovens que servem com mágoa, servem com rixa, servem com briga, mas onde é que está a graça em tudo isso? O que é que adianta o seu trabalho duro, o seu esforço, a sua paciência, a sua dedicação, a sua perseverança, mas quando você vai servir, não está servindo por amor a Cristo e por amor aos irmãos. E Cristo aqui, para os irmãos da igreja de Éfeso, lá no capítulo 4, ele os repreendeu por causa disso, exatamente porque ele não estava servindo com amor. E o resumo da lei, qual é? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e amar o teu próximo, e amar o irmão como a si mesmo. Devemos servir, ou a graça de servir está exatamente em servir em amor. Devemos fazer todas as coisas que a igreja de Éfeso fazia, mas também devemos fazer em amor. Mas se eu e você não estamos servindo em amor, o que fazer? A pergunta fica no ar. Por mais que eu trabalhe, sirvo, me dedico, gasto meu tempo, meu precioso dinheiro, tudo na minha vida, se eu não estou servindo por amor, o que é que eu devo fazer? E Cristo aqui vai dar 3 soluções. Logo no versículo 5, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Procure saber a origem do seu problema. Procure saber onde é que está a sua falta de amor, ou onde é que está a sua raiva, a sua mágoa, a sua ira, ou seja lá o que for. Lembra, procura sondar o teu coração e saber qual é o meu problema com o irmão. Foi o que ele fez comigo. Trate, procure lembrar, e logo após essa repreensão aqui, esse alerta de Cristo, ele diz: arrepende-te, confesse o teu pecado a Deus e a Cristo, a sua falta de amor por ele e pelo irmão. Se você não ama um irmão, o apóstolo João vai falar, lá em 1 João, capítulo 5, se você não ama o irmão, você também não ama a Deus. Capítulo 5 não, capítulo 4. Como é que você vai poder amar a Deus se não ama um irmão, aquele que você vê? Como é que é isso? Arrepende-te, confessa seu pecado a Deus, e não somente a Deus e a Cristo, mas procura o irmão. Irmãozinho, tenho algo contra ti. Estou com mágoa, estou com raiva, estou com ira de ti. Vamos conversar? Eu quero tratar do meu pecado, e do teu pecado às vezes acontece perante Deus. Arrepende-te. Lembra-te, arrepende-te, e Cristo fala no versículo 5 aí, completando, né? Volte às práticas das primeiras obras, volte a amar, volte a servir em amor. 3 soluções simples, que eu já passei por isso, você já passou por isso, nós vamos passar por situações que vão estar servindo, mas tem um problema com aquele irmão, ou com aquela irmã, com o pastor, com o diácono, seja lá com quem for. E nós vamos passar, porque nós somos pecadores, temos costume de ofendermos uns aos outros. E a vida cristã é tratar os pecados perante Deus, mas tratar em amor, servir a Deus em amor. A graça em servir está exatamente nisso, em servir em amor. E Cristo ele vai dar um alerta aqui no final do versículo 5, né? Diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta às práticas das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, que é a igreja, caso não se arrependa. Cristo aqui, ele podia ter pensado: qual é a coisa mais importante para os meus filhos?
Será que são os pais de vocês? A coisa mais importante? Será a sua saúde? Será o conforto? Será os estudos de vocês? As amizades? A namorada aí, o namorado? Qual é a coisa mais importante? Essas coisas são importantes para as nossas vidas. E muitas vezes, quando nós perdemos um ente querido, ou a nossa saúde, ou nossos estudos, amizade, namorado ou namorada, nós vamos sofrer. Mas você vai receber um consolo dos irmãos, você vai receber um consolo da igreja, você vai receber um consolo da própria palavra de Deus e até do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas quando Cristo disse, se tu não se arrepender, vou tirar a igreja de vocês, é a coisa mais importante de nossas vidas hoje, é a igreja. Os pais são importantes, o estudo, seu namorado, sua saúde e tudo mais. Mas a coisa mais importante na vida de um filho de Deus é a igreja. Se você perder a igreja, ou se Deus tirar você da igreja, você vai viver nas trevas, separado da comunhão de Deus, separado da comunhão de Cristo e separado dos irmãos. Você vai viver como hoje o mundo vive, apesar do conforto, apesar da saúde, apesar da família, do estudo, da amizade, do namorado ou da namorada, e apesar da liberdade e tudo mais. A coisa mais importante que você tem, ou que Cristo deixou para você aqui sobre a face da terra, é a igreja. Mas se você se lembrar, se arrepender e voltar às práticas das primeiras obras, o que é que Cristo promete para uma pessoa que está servindo a Ele em amor? Ele vai falar exatamente aí no versículo 7, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O que Deus está prometendo aqui, para quem serve, ou a graça de servir, se está servindo em amor, é que Deus vai prometer, o que prometeu é a vida eterna. Participar da vida eterna juntamente com Deus e com Cristo. A graça em servir tem recompensa? Tem. Tem recompensa em servir em amor? Tem. E o que Deus promete aqui é uma vida eterna ao seu lado, no lado do Pai, uma vida eterna juntamente com Ele. E quando Cristo fala aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, e quando ele fala ao vencedor, ele está falando para pessoas individualmente. A graça de servir a Cristo e aos irmãos tem que ser em amor, e quando nós fazemos isso, nós vamos gozar da plenitude da pessoa, do Pai e do Filho, por toda a eternidade. E a primeira recompensa. A graça de servir, então, deve ser feita em amor, mas vamos para o versículo 8. Eu vou explorar também a carta de Cristo à igreja de Esmirna. Versículo 8 diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que têm de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser posto à prova, e terei tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Nós vamos ver que a graça de servir está também em servir a Deus fielmente nas tribulações. Nós temos que servir a Deus em amor, mas nós temos também que servir fielmente nas tribulações. O que é que significa a palavra Esmirna? A palavra Esmirna, ela vem de uma erva amarga, que significa amargura. Esmirna era uma igreja
sofredora, perseguida, pobre, caluniada, aprisionada. Ela enfrentava a morte, mas foi uma igreja que só recebeu elogio de Cristo. Esmirna ficava praticamente 55 quilômetros da igreja de Éfeso. A igreja de Esmirna estava sofrendo tanto, estava tendo tanta perseguição, e o objetivo da perseguição é que os irmãos abandonassem a fé. A igreja de Esmirna estava sendo forçada a adorar o imperador, e os irmãos não adoravam o imperador. A perseguição era tão forte que muitos estavam sendo queimados no fogo, estavam sendo comidos por leões, estavam sendo jogados de um monte que tinha lá em Esmirna, que era em torno de 170 metros de altura. De uma só leva, pegaram 1.200 irmãos que não quiseram adorar o imperador da época, foram jogados de uma altura de 170 metros. E outra oportunidade, pegaram 800 irmãos, levaram para o mesmo local e lançaram de cima dessa montanha. Perseguição, era uma igreja sofredora. 50 anos depois dessa carta ser escrita, a igreja receber, o pastor dessa igreja também foi perseguido. Ele foi discípulo do apóstolo João, seu nome era Policarpo. As pessoas da cidade pegaram Policarpo e disseram para ele: confesse somente que César é o Senhor, que tu não vai morrer. Policarpo recusou dizer que César era o Senhor. O procônsul da cidade chegou para ele e disse: jura, maldiz a Cristo e eu te porei em liberdade. Policarpo respondeu: tenho 86 anos e tenho servido a Cristo, e Ele nunca me fez mal, somente o bem. Então, como eu posso maldizer o meu Rei e Salvador? Depois de ameaçar com feras, o procônsul da cidade diz: farei que seja consumido pelo fogo. Policarpo respondeu: tu me ameaças com fogo, que durante 1 hora ele se apaga. Mas tu és ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. Mas por que te demoras? Faze logo tu que queres. Assim Policarpo foi queimado vivo em uma pirra. E Satanás quer que nós venhamos abandonar a fé, assim como foi com a igreja de Esmirna, com os irmãos de lá. Ele usa a tática de perseguição, ele usa as coisas do mundo, as atrações do mundo, das coisas do mundo, para que nós venhamos a ficar cada vez mais distante de Deus e da sua palavra. Ele quer que nós venhamos a abandonar a fé. E muitos têm abandonado a fé por causa de um prato de lentilha, com coisas passageiras que não têm valor algum. Cristo chega no versículo 10 e diz: não temas as coisas que têm de sofrer, sejam fiéis até a morte. E os irmãos da igreja de Esmirna foram fiéis até a morte. Independente de estar sendo queimado, estava sendo comido por leões, estava sendo jogado de uma altura de 170 metros, eles foram fiéis. E quais são as bênçãos decorrentes da graça de servir a Deus fielmente? Tem bênção de servir a Deus fielmente nas tribulações? Cristo promete aqui, só nessa carta, 2 coisas. Diz aí no versículo 11, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor, aquele que está servindo fielmente a mim, apesar das tribulações, das provações, das suas dificuldades, vai receber o quê? O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ele não vai passar pela morte, ele não vai
para o inferno. O inferno é para os infiéis. O inferno é para os rebeldes. No versículo 10, lá no final do versículo 10, ele diz: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Ou você vai passar pela vida, ou você vai ter a vida eterna. Só que nós temos duas promessas de Cristo, só para a igreja de Esmirna, e que serve também para nós hoje. A graça de servir a Deus tem que ser servida em amor, e tem que ser servida em fidelidade. Em fidelidade a Deus. Mas tem mais uma. A graça de servir, como é que deve ser feita? Além de ser em amor e em fidelidade, ela tem que ser em pureza e em santidade. Vai ser exatamente a mensagem para a igreja de Pérgamo. Para a igreja de Pérgamo, Cristo disse para eles que eles tinham que servir em pureza e em santidade. Diz assim o versículo 12. Eu vou ler algumas passagens, mas vai ser rápido. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E conheço, pela terceira vez aparece essa palavra, eu conheço, eu sei o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti alguma coisa, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, e o que ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Alto sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A palavra Pérgamo, logo no versículo 12, ou a igreja de Pérgamo, significa casado. Aquele que é um crente em Cristo Jesus, que é uma nova criatura em Cristo, precisa saber que você é um só corpo em Cristo Jesus. A igreja é um só corpo em Cristo Jesus. Paulo, lá em Efésios, exorta a igreja a se manter pura, imaculada, para o dia da volta de Cristo, quando a igreja e Cristo casarem. Nós, ou você que é crente, você que é uma nova criatura em Cristo, você tem um compromisso eterno com Deus. Nós, como igreja, nós somos a noiva de Cristo e precisamos nos guardar como uma igreja santa, pura e contaminada. E quando Cristo fala no versículo 12 aí, no final, quando ele diz: ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que está dizendo que eu sou o juiz de toda a terra, eu sou o juiz de todos os homens, aquele que prescruta tudo. É como ele falou no versículo 12: eu conheço, eu sei o lugar onde tu habitas, eu sei onde tu habitas está o trono de Satanás, mas tem conservado o meu nome, não tem negado a fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel. Cristo sabe que nós estamos vivendo num mundo onde Satanás é o Deus desse século, é o príncipe desse mundo, mas parece que muitos crentes não sabem disso, ou não querem saber, e nem se importam dessa verdade. O Deus desse século é Satanás. Como em Pérgamo, nós vivemos em um mundo onde a imoralidade, a sedução, o misticismo, o paganismo, a idolatria, a injustiça e a perseguição reina. Como Cristo fala aqui no versículo 14: tenho toda a vida contra ti algumas coisas, ó Pérgamo, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão,
o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Haviam pessoas, desde a época de Balaão, como na igreja de Pérgamo, que armavam ciladas. Pessoas que estavam aprovando prostituição. Que tipo de prostituição? Você pode ir lá para Balaão, ou pode vir para cá, incentivando homens e mulheres, pessoas solteiras como vocês, a ter relação com a sua namorada, com seu namorado. Ter relação homem com homem, mulher com mulher. Eles também sacrificavam a ídolos. E Cristo aqui os repreende. Eles tinham atitudes satânicas, armavam ciladas para os filhos de Deus, para praticar todo tipo de imoralidade. Haviam cultos idólatras, satânicos, haviam práticas satânicas, e a prática satânicas sempre estava voltada para a área sexual. E é do mesmo jeito hoje em dia. Jovens, solteiros, que não são casados, estão tendo relação sexual com a sua namorada, com o seu namorado, pessoas que se dizem crentes naquela época, como o dia de hoje, está tendo relação homem com homem, mulher com mulher, algo absurdo. Eu peguei aqui algumas passagens que Deus condena, esse tipo de prostituição, esse tipo de imoralidade, Gênesis capítulo 19, Levíticos capítulo 18 e capítulo 20, Números 22 a 25, Romanos capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 6, Apocalipse capítulo 2, capítulo 21, capítulo 22. Deus chama essas práticas de paixão infame, vergonhosa, vil, desprezível, torpe, indecente, chama de confusão e abominação. E quem as praticam serão lançados no inferno. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. O que se deve fazer se você está nesse pecado? O Senhor Jesus vai dizer o que se deve fazer. Versículo 16. Portanto, arrepende-te, confesse o seu pecado a Deus e deixe tais práticas satânicas. Abandone de uma vez para sempre. E ele diz, se não, venham a ti, versículo 16, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Eu pelejarei contra tais pessoas, eu os matarei e os lançarei no inferno. Apocalipse capítulo 22, versículo 8, quem pratica tais coisas. E Cristo está falando aqui para pessoas que viviam dentro da igreja, pessoas casadas e pessoas solteiras. Isso são práticas satânicas, segundo Cristo. E quais são as bênçãos decorrentes da graça de Deus em servir em pureza, em servir em santidade? Ele vai falar no versículo 17. Tem bênçãos. Servir, a graça de servir está exatamente em servir, não somente em amor, não somente em fidelidade, mas aqui para a igreja de Pérgamo ele vai dizer, sirvam. A graça de servir está em servir em pureza, em santidade. Mas tem recompensa, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, aquele que for puro, aquele que for santo, dar-lhe-ei o maná escondido. Maná escondido aqui pode ser desfrutar das bênçãos futuras ao lado de Deus. E ele continua, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O que significa essa pedrinha branca? Nessa época aqui, nos dias de Pérgamo, quando uma pessoa ia para um júri, o juiz ia trazer uma condenação. Se o juiz desse uma pedrinha branca, é porque ele não seria condenado. Mas se recebesse uma pedrinha preta, é porque ia ser condenado.
E Cristo está prometendo aqui, para os santos, para os puros, não vão receber condenação. E tem mais, vocês vão receber um novo nome. Deus vai nos dar um novo nome. Esse nome que você tem vai ser dado um outro nome. Não sabemos que nome nós vamos ter, mas vamos ter a promessa que nós não vamos ser condenados e vamos ter um outro nome. Isso é o que Cristo promete para aquelas pessoas que estão servindo em pureza e em santidade. Para quem não está servindo, a promessa é outra. Temos também a igreja de Tiatira, que ela tem uma semelhança com a igreja de Pérgamo. A graça de servir em pureza e em santidade. E eu vou passar rapidamente aqui por ela, e só vamos ver as bênçãos decorrentes da graça de Deus em servir em santidade e em pureza. Eu quero ler rapidamente os versículos e chegar exatamente nas promessas de Deus. Diz o versículo 18 de Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como de chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. E pela quarta vez ele disse: eu conheço, eu sei as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares a essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição, mesma coisa de Pérgamo, e a comer coisa sacrificada a ídolos e idolatria. Dar-lhe-ei tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei eu os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. A igreja de Tiatira tinha um problema com a igreja de Pérgamo. Deixavam uma mulher chamada Jezabel a seduzir os irmãos da igreja, a caírem na mesma prática de prostituição, a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Esse problema sempre existiu e até hoje ele perdura. Muitos de nós, ou praticamente todos nós, somos seduzidos a viver uma vida de imoralidade, viver uma vida pervertida. A graça em servir está exatamente em servir em pureza e em servir em santidade. E Cristo aqui estava fazendo uma ameaça. Eu vou prostrar de cama essa mulher, ou vou matá-la. E não somente ela, mas todos aqueles que adulteraram juntamente com ela. E todos vão saber que eu sou Deus, que eu sondo as mentes e os corações, e todos vão saber quem sou eu. É assim que Cristo procede até o dia de hoje. Aqueles que não querem servir a Deus em santidade, em pureza, não pense que ele tomou atitude diferente, não. E ainda continua. Ele repreende, ele mostra o pecado, mas se não quer se arrepender, ele vai fazer a mesma coisa. Eu os matarei, como ele fala aí, matarei os seus filhos. E toda a igreja vai conhecer que eu sondo mente e coração. Mas quando nós estamos servindo a Cristo em santidade e pureza, o que é que ele estava prometendo para a igreja de Tiatira? Versículo 24, até o final, diz assim: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tanto quantos não têm essa doutrina, e que não conhece, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Quais são as coisas profundas de Satanás? Idolatria, imoralidade,
perversão. Essas são as coisas profundas de Satanás. E quando um crente quer viver numa vida que não é de pureza, que não é de santidade, mas ter relações sexuais, ou fora do casamento, ou tendo relações com a namorada com o namorado, o homem com uma mulher com mulher, essas coisas são coisas profundas de Satanás. E ele continua: outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e reduzirá em pedaços como fosse objeto de barro. E aqui está a primeira, a próxima promessa de Cristo, né? Para quem está servindo em pureza e santidade, Deus vai dar autoridade sobre as nações, vai reinar juntamente com Cristo no futuro bem próximo. E ele vai falar no versículo 28, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. O que é essa estrela da manhã? Alguns comentaristas vai dizer que pode ser o próprio Cristo, ou talvez uma imortalidade que o crente vai receber de Cristo. Mas eu vou ficar com a primeira opção. E aqui é como Cristo estivesse dizendo: eu vou dar a estrela da manhã e vou dar a mim mesmo. Aí em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, Cristo fala que ele é a brilhante estrela da manhã. Se essa interpretação estiver certa, Cristo está dizendo: eu vou dar a você que está vivendo em pureza, em santidade, está me servindo, eu vou dar a mim mesmo. Isso é tudo que o crente precisa ouvir e saber. Cristo está se prometendo, ou está prometendo se dar a si mesmo àquela pessoa que foi fiel na pureza e na santidade. E eu me lembrei lá em Mateus capítulo 13, quando fala daquelas parábolas. E tem duas parábolas lá que falam do tesouro escondido e a pérola de grande valor. Quando a pessoa descobre o tesouro escondido ou vê uma pedra de grande valor, ele vende tudo o que tem para ter aquela pedra. A ideia naquela parábola é: Senhor, eu deixo tudo por Ti. Eu entrego tudo por causa de Ti. Eu entrego todos os meus bens, até a minha própria vida, para ter exatamente a Ti como meu Deus, como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Rei, que governa a minha vida. E eu me lembrei exatamente das palavras de Paulo lá em Filipenses capítulo 3, que diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Sim, considera tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, do qual, ou por amor do qual, perdi todas as coisas e considero como lixo, exatamente para ganhar a Cristo. E aqui é uma promessa maravilhosa. Cristo se oferecendo, ou se doando, para aquela pessoa que serviu a Ele em pureza e em santidade. Correndo, mais uma, a igreja lá de Sardes, que tem também semelhança com a igreja de Tiatira e de Pérgamo, mas eu vou querer ler logo os versículos 4 e o versículo 6, até o versículo 6. Para a igreja de Pérgamo, que estava tendo esse mesmo problema, ele diz: tem contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor, ou puro ou santo, será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui eu vou continuar na promessa em servir a Deus em santidade e em pureza, porque parece que tem a mesma característica de Tiatira e a mesma característica de Pérgamo. E quem serve a Cristo em pureza e santidade, Cristo vai falar no versículo 4, uma das suas promessas,
é que essas pessoas vão andar de branco junto comigo, porque são dignas. Versículo 5, ele diz: ao vencedor ou ao puro será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. E aqui é uma promessa de Cristo: seu nome vai estar lá, e vai continuar lá, para o vencedor. E ele termina dizendo: pelo contrário, eu vou confessar o seu nome diante do meu Pai e diante dos santos anjos. E aqui é uma intercessão, Cristo intercedendo hoje e vai interceder até o dia do juízo final, por todos os santos, para não serem condenados com esse mundo pervertido e corrupto. Mas tem só mais uma. A graça de servir está em servir em amor. A graça em servir está em servir na pureza e na santidade. A graça de servir está em servir fielmente nas tribulações, mas a graça de servir está em servir em obediência a Cristo. É o último texto que eu vou ler, ou a última carta. Eu queria pegar todas as cartas, mas eu estou avançando no tempo. Vamos para o capítulo 3, versículo 7. Diz assim, que a graça de servir está em servir em obediência a Cristo. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço, pela sexta vez Cristo fala, eu conheço as tuas obras, eu sei o que eu tenho. Eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desde que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-vos-ei aos seus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a minha palavra da perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor farei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta à igreja de Filadélfia, o resumo dela é: a graça de servir está em servir em obediência à palavra de Deus. E a igreja de Filadélfia, junto com a outra igreja, foi a única que não foi repreendida por Deus. Teve a aprovação de Deus, ela foi elogiada por Deus. E a graça de servir está em servir em obediência a Deus. A igreja de Filadélfia, quando ela foi fundada para ser uma porta aberta para divulgar a cultura e as práticas do mundo grego. E Cristo, quando fala, diz que colocou uma porta aberta para a igreja, ela entendia que a principal finalidade da igreja é que ela divulgasse o nome de Cristo para todo mundo. A igreja de Filadélfia entendeu as mensagens de Cristo, ou essa mensagem de Cristo, para ser uma igreja evangelística, missionária, para fazer discípulos. E eles fizeram exatamente isso. Tem uma porta aberta. E essa porta aberta vai ficar aqui para vocês. E eu quero que vocês façam o que eu desejo. Divulgue o meu nome. Pregue a salvação para todos os homens. É isso que Cristo espera de cada jovem, de cada um de vocês. Cristo nos abriu portas, ou deixou uma porta aberta, para falar do seu nome, seja no seu trabalho, seja no seu colégio, seja na faculdade, seja em qualquer canto, perante os seus familiares. Cristo tem deixado uma porta aberta. Não sabemos por quanto tempo, mas essa porta está aberta. E Ele quer que você seja um discípulo, que você viva em obediência, que você pregue a palavra de Deus, que você seja um evangelista, que você seja um missionário.
Ele tem colocado uma porta aberta. E essa porta aberta para a igreja de Esmirna era fundamental. Era uma igreja que era composta de escravos, pessoas que não tinham recursos, que não tinham dinheiro, que não tinham influência, pessoas que não eram da sociedade. Apesar de tudo isso, era uma igreja fiel. E tinha um poder. E o poder não era deles, era de Cristo. E nós precisamos nos espelhar exatamente na igreja de Filadélfia, a sermos obedientes à palavra de Deus. Certa vez, um repórter perguntou para um grande missionário, e uma das suas perguntas foi: como foi essa tua chamada? Ele chegou para o repórter: como assim, chamada? Não recebi nenhuma chamada especial, não, para pregar o Evangelho. Perante todos nós temos essa responsabilidade se nós somos crentes. Nós temos essa obrigação. Cabe a cada um de nós obedecer ao chamado de Deus. Eu não tenho chamada. O que eu estou fazendo é por questão de obediência. É por questão de obedecer o Evangelho. E muitos têm se enganado a si mesmo, achando que precisa dar um tempo. Pessoas têm fugido de suas responsabilidades, dizendo que estão ocupados nos seus estudos, estão ocupados no seu trabalho, estão ocupados em seus projetos pessoais, negligenciando o que é mais importante da sua vida, que é servir a Cristo em obediência. Falar dele, servir a ele. E eu me lembrei de outra palavra, lá em Lucas capítulo 14, que fala sobre o reino de Deus, quando Deus mandou pessoas para convidarem pessoas da região para a grande ceia que estava preparando. Algumas pessoas recusaram, dizendo: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço desculpa. Outro disse: comprei uma junta de boi e vou experimentá-los, peço que me desculpe por não poder ir. O terceiro disse: casei-me e por isso eu não posso ir. O que muitos jovens dizem hoje: tenho que estudar, tenho que trabalhar, estou sem tempo, não posso obedecer agora, vamos deixar para depois. A graça de servir está em servir em obediência a Cristo. Cristo está voltando. Capítulo 1 de Apocalipse, de 1 a 3, ele está falando exatamente isso, que a sua volta está iminente. Apocalipse capítulo 22, lá no final, versículo 20 e 22, diz que eu estou voltando. A minha volta está iminente. Os sinais dos tempos estão aí visíveis para nós. Israel, mais uma vez, sendo perseguido, sendo odiado por todo o mundo. Coisas acontecendo, sinais do tempo acontecendo, mas muitos estão dormindo. Estão com seus projetos pessoais. Estão pensando naquilo que é seu e não nas coisas de Cristo. Cristo sabia que essa igreja tinha pouca força, mas que era uma igreja fiel. E quais são as bênçãos que Cristo promete quando o seu filho está servindo fielmente a ele? Versículo 3, capítulo 3, versículo 10, né? Cristo fala: quando um crente está servindo fielmente a Deus: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Promessa de Cristo para todas as igrejas. Vai vir aí uma provação, 7 anos de tribulação. Aqueles que estão sendo fiéis a mim, não vai passar por essa tribulação, que pode começar amanhã. Cristo pode vir hoje. Não sabemos o dia da sua volta, mas os sinais dos tempos estão aí. Versículo 12, ele diz: ao vencedor, ao fiel,
ao obediente eu farei coluna no santuário do meu Deus. Você vai ser uma coluna que está mostrando, ou que vai mostrar uma adoração fiel a Deus. Ele continua, e daí jamais sairá. Outra promessa, gravarei também sobre ele um nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Pai, e o meu novo nome. O que é que Cristo está prometendo a quem está servindo a Ele fielmente? Ele vai gravar sobre os fiéis um nome de Deus, vai gravar sobre o fiel um nome da cidade de Deus, e Cristo vai gravar o seu novo nome. Esse nome que nós conhecemos de Jesus Cristo, na eternidade vai ser outro. Ele está prometendo, vou fazer 3 tatuagens em vocês. 3 tatuagens. As tatuagens que muitos jovens usam hoje são feias, são fracas, são mundanas, são carnais, são terrenas e nada de espiritual. Para quem serve a Cristo em obediência, Cristo vai fazer 3 tatuagens. E vai ser bonita, vai ser bela, vai ser espiritual, vai ser grandiosa e vai ser feita pelo próprio Deus. Eu sempre preservei o meu corpo de tatuagem por causa dessas 3 promessas, ou dessa promessa de Cristo. Eu vou ter uma tatuagem. Aonde vai ser, eu não sei. Serão 3. Mas não vai ser essas tatuagens que muitos jovens usam aqui não, hoje em dia. Totalmente mundana, carnal, terrena, feia, fraca. Eu vou ter uma tatuagem com o novo nome de Cristo. Eu vou ter uma tatuagem com o nome de Deus. Se vai ser na perna, nas costas, no braço, eu não sei. E ele vai gravar o nome da cidade de Jerusalém no meu corpo. É isso que Cristo promete. E só aqui nós estamos vendo 14 promessas. E eu tenho relacionado essas 14, na verdade são 15, que nós não vamos ler. Mas são promessas e mais promessas que Cristo oferece. Para uma pessoa que está servindo a Ele em amor, que está servindo a Ele em santidade, em pureza, que está servindo em fidelidade e que está servindo também a Ele fielmente nas tribulações. E Cristo faz um alerta, só para terminar a nossa mensagem. Ele fala exatamente no versículo 11, eu venho sem demora, eu estou vindo, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Fique alerta, sinais do tempo está aí. Se você não quiser ver, problema seu. Ele pode vir hoje, pode vir amanhã, não sabemos quando ele vier. Mas para os fiéis que estão servindo em obediência a Ele, que estão em alerta, Ele está esperando por esse dia bendito, quando Ele vai nos levar para o céu. Nada nós vamos levar dessa vida quando nós morrermos. As únicas coisas que temos nessa vida e que levaremos para o céu, vai ser a nossa fidelidade a Deus, vai ser a nossa obediência e o nosso serviço a Cristo. Todas as outras coisas são ilusões. E vimos aqui quatro maneiras de servirmos aqui a Cristo. E teria uma quinta, que seria a última carta, mas eu não vou ler. Mas são 15 promessas quando o crente resolveu dedicar a sua vida a Cristo. Dedicar a sua vida em servindo em amor, servindo em fidelidade, servindo em obediência, servindo em pureza e em santidade. Depois, em casa, relacione as 15 promessas que Cristo faz nas 7 cartas de Apocalipse. Eu queria terminar, não com as minhas palavras, mas com as palavras de Cristo, em Apocalipse capítulo 22. Vamos lá. Apocalipse capítulo 22.
versículo 10, até o 14. Cristo falando. Disse-me ainda o apóstolo João falando, Cristo falando para o apóstolo João: não cere as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto, fazendo injustiça. Continue imundo, ainda sendo imundo. O justo, continue na prática da justiça, aquilo que nós falamos, e o santo continue a santificar. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenham para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito da árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Vamos nos santificar, vamos manter a nossa pureza, vamos ser obedientes a Cristo, vamos ser fiéis a Cristo e vamos servir a Ele em amor, amor aos irmãos e amor a Cristo. Vamos orar. Santo Deus, amado bom Pai, te agradeço, Senhor, por tantas promessas que Tu tens feito a nós, homens e mulheres pecadores, pessoas fracas, pessoas que ainda, apesar da nova vida em Cristo Jesus, muitas vezes temos pecado contra Ti. Mas te peço, Senhor, que Tu possa ser com cada um de nós, que essas palavras, ou esse texto que nós lemos, Senhor, possa ter mexido com nossos corações e que possamos ter uma decisão resoluta, Senhor, em seguir a Ti fielmente. Perdoe, Senhor, nossos pecados. Como Tu disse, continue o santo a santificar. E que cada um de nós venhamos a viver, Senhor, uma vida que Te agrade. Te peço essas coisas em nome de Cristo. Amém.